E aí pessoal, tudo bem? Hoje um vídeo diferente, a gente tá na hype aí desse filme que saiu, Liga da Justiça Snyder Cut. E hoje é um vídeo que eu vou falar de Snyder Cut, né? Claro, porque tô na hype, eu assisti o filme, se você não assistiu, assiste aí que tá na hora. E também vou falar de fotografia, mas eu não vou falar só de Snyder Cut, eu não vou falar só de fotografia. Hoje o dia é de fotografia no Snyder Cut, porque é um projeto totalmente autoral, gente. Cada diretor tem seu jeito de filmar, né? E o Snyder tem um jeito muito próprio de filmar, e é disso que eu vou falar aqui nesse vídeo, né? Na composição, iluminação e ainda o tal do preto e branco que ele gosta muito, né? O que acontece dentro do preto e branco dele que dá tanto destaque. Então, ó, inscreve no canal, deixa seu like também, né? E comenta também o que você achou do filme ou o que você achou da fotografia do filme. Eu separei algumas imagens aqui para poder mostrar, que eu vou começar pela questão da diagonal. Ele fez um filme num formato menor do que essa tela que eu estou mostrando aqui, que é o 4x3, é daquela televisão antiga. Então a área ali lateral é menor, portanto ele tem que aproveitar o máximo desse escopo aí, dessa área de imagem. Então, o que ajuda a gente a aproveitar o máximo da área de fotografia? É a diagonal. A gente sabe que a diagonal numa foto, né, ela é maior do que o vertical e o horizontal. Vamos começar nessa foto aqui, que aí nessa foto tem duas questões de composição. Primeiro, a gente tem um inimigo aqui, né, o globo da Step que está aqui num canto, na diagonal embaixo aqui, nessa aqui, né, esquerda inferior, e do outro lado a gente tem a Mulher Maravilha, lá do outro lado, lá em cima. Então, o nosso olhar faz exatamente essa diagonal entre o lobo da Step e ela. Para ajudar, porque o Snyder não é bobo, ele ainda coloca um raio que sai lá do escudo dela e vai até e passa pelo chifre dele aqui ainda, exatamente para guiar o seu olhar. E nessas cenas aqui ele gosta muito de câmera lenta. Toda vez que ele faz câmera lenta, geralmente ele faz uma diagonal. Aliás, a diagonal que mais tem no filme, gente. Depois você for assistir o filme, você dá uma olhada lá. É uma forma interessante de compor. Então ele coloca essa linha aí, né, desse raio branco, esse brilho, exatamente para guiar seu olhar. Uma outra imagem de diagonal aí a gente tem a mesma coisa entre o Flash e o Superman. Então a gente consegue ver aqui o Flash e ainda tem a mão dele que guia, tem uma linha aqui da mão dele que guia até o olho brilhando do Superman. Olha como é que ele faz essa diagonal muito nítida aqui. Mais uma outra foto na hora que ele vai ali, ó, voltar ao Superman, a gente tem o Flash vindo nessa linha, nessa rua, né, nesse caminho aqui na diagonal, todos esses raios dele brilhando, e do outro lado da foto a gente tem um ponto muito claro, e o nosso olhar ele é guiado por coisas em foco e coisas mais claras também. Então quando ele coloca essa caixa brilhando aqui, ó, com ele deitado aqui, ele está salvando esse ponto aqui que ficou escuro nesse canto esquerdo inferior da foto. Então o nosso olho vai desde o flash, desde o raio do flash lá em cima da imagem, até chegar nessa caixa materna aqui da história. Olha como é que ele faz essa diagonal inteira, as partes claras da imagem. Então o raio, o flash, o caixão aberto aqui, mais a caixa materna aqui refletindo a luz dos raios. Temos mais um aqui de diagonal, que é essa daqui, ó, na hora que ele tem uma visão, o Cyborg lá na história tem a visão do Superman, né, com um cadáver aqui nos braços, né? Então repare que a cena como um todo, ela é escura, em cima aqui à esquerda e embaixo à direita, mas o brilho que sai aqui do lado esquerdo, ele vai desde aqui até o olho brilhando aqui do vilão do Darkseid. A gente tem essa outra diagonal, repara que ele ilumina exatamente onde a diagonal está, ele usa a luz para fazer essa diagonal para o nosso olho guiar, da luz passando pelo Superman até chegar lá no Darkseid. Temos mais ainda duas fotos de diagonal. Uma delas é o próprio Darkseid, né? Que ele mata esse Atlante aqui, que é o Aquaman, né? Não vou falar isso aqui, você já deve ter visto o filme. Esse filme de 2017, só foi refeito. Então eu tenho um ponto de iluminação claro aqui e outro ponto aí, tem o olho dele brilhando, óbvio, e vai até o braço dele aqui com os músculos. Repara que a parte clara da foto é exatamente essa diagonal, desde a pedra lá em cima até o braço dele. As outras partes da foto, elas são escuras, exatamente para você olhar, para fazer o seu olho passar pela imagem lá da diagonal até o braço dele. O outro item de composição que mostra exatamente a forma das coisas é a iluminação que ele usa. E, gente, a iluminação dele é a iluminação lateral, tipo essa que eu estou usando aqui, né? Por que a iluminação lateral faz? Ela realça formas
texturas e volumes. E isso também, dessa forma de ter uma luz e uma sombra, ajuda muito na hora da composição por preto e branco. Eu vou chegar no preto e branco daqui a pouquinho, mas o preto e branco depende muito de que exista luz e sombra para que você enxergue os contornos. Então vamos ver como é que ele usou a iluminação. Repare que isso aqui está de dia, né? O dia está fechado, tudo bem, mas está de dia e ainda assim eu tenho iluminação lateral que mostra exatamente o formato direito do rosto dela, né? O formato aqui da roupa dela. Tem mais ainda, por exemplo, o flash aqui, a gente pode ver que, como tem a luz lateral, eu consigo ver perfeitamente as ranhuras aqui, esses ferimentos aqui, ó, da roupa do Flash, por exemplo, e todas essas dobras, esses degraus dessas placas que existem aqui na peça, na roupa dele. É a luz lateral que dá isso. Luz frontal, gente, quase não tem nesse filme, ó. Diagonal e luz lateral, esse filme aqui é uns 95%. Quando você assistir lá, você dá uma olhada. São 4 horas de filme, bom, dá tempo suficiente para você identificar tudo isso aqui. A próxima imagem aqui é do Superman chorando e eu tenho uma luz lateral. Para que serve essa luz lateral aqui? Eu tenho, como eu falei que ela dá formas e relevos, né? Ela marca muito bem a testa dele, esse momento de tensão dele ali, né? De tristeza, e ainda realça a lágrimazinha que tá rolando ali quando você tem uma luz lateral ou uma luz de trás ali para objetos translúcidos. Eles costumam brilhar e aparecer um pouco mais. E tem aqui a luz lateral, mais uma vez, para ele, porque como ela dá formas e relevos, que eu já falei aqui, olha como é que o músculo dele aparece muito mais. Aliás, naquele filme, esse é o mesmo diretor de 300, né? Naquele filme só tem homem musculoso. Eles ficavam malhando ali meia hora antes de filmar, para de filmar, volta para malhar, para ficar sempre com os músculos o máximo aparecendo ali. E aqui dá para ver nessa luz lateral como que o cara já é forte e a luz lateral realça muito mais as formas do corpo dele. Então, luz lateral o tempo inteiro. E por último eu vou falar aqui do preto e branco. Gente, ele montou o filme em preto e branco, ele enxerga em preto e branco, né? No sentido de a composição que ele faz, ela é pensada em preto e branco. Então quando a cena é feita se o preto e branco está funcionando para a cena, geralmente, não são todas as vezes, né? Ela funciona em colorido também. Eu falo isso que meu trabalho é feito em preto e branco. Essa cena, essa imagem que você está vendo aí, ó, tanto faz se ela seja colorida ou preto e branco, ela tem as formas muito bem estabelecidas e isso exatamente é a luz lateral que eu acabei de falar. A luz lateral ajuda muito no preto e branco, mas não é só isso não. Ele leva em consideração o objeto diante do fundo, aonde ele está. Olha essa cena aqui, ó, dessa Amazona aqui chorando também. Eu já falei da lágrima da luz lateral, mas se essa cena for colocada em preto e branco, que aliás vai sair a versão do filme em preto e branco também, repara que eu tenho toda a cena, eu não perco informação na cena e eu tenho exatamente o ponto mais forte de iluminação, continua sendo ela é mais clara que o fundo lá, né? Exatamente para destacar, e eu tenho as expressões dela muito bem vistas, além, claro, dessa lágrima rolando aqui também, que é a mesma coisa, ó. A lágrima é o mesmo intuito, no mesmo sentido que eu falei na foto anterior. Agora eu tenho uma cena interessante aqui, que é esta daqui, desse futuro apocalíptico, que ele coloca o Superman voando ali, né? Mas o Superman tá voando exatamente no fundo claro, onde tem o ponto mais claro. Eu já falei, a gente olha para o lugar mais claro, o olho humano ele segue a luz ali mais claro, ou seja, se eu coloco o Superman no ponto mais claro, ele está forçando a gente a falar, olha o Superman que é o foco, né? É a ideia principal dessa imagem. Então ele coloca ele lá justamente contra o pôr do sol, que aliás o que mais tem é contra-luz aí nesse filme também, é outra coisa que tem o tempo inteiro. E também, mais uma vez, luz lateral aqui, a cena é bastante escura, né? Esse filme é bem escuro e também bem com poucas cores também. A gente vê que esse lanterna verde morto aqui, ó, a gente quase não vê verde, mas a gente tem essa luz lateral aqui, que não sei de onde está vindo essa iluminação, mas tem, pra gente poder mostrar todo o relevo ali desse corpo morto. E também eu tenho aqui o Superman. Repara que na hora que essa cena fica preta e branca, mais uma vez eu não perco a essência da imagem, né? Eu consigo ver que tem o símbolo do lanterna aqui, eu consigo ver também que eu tenho o Superman contra o pôr do sol, bem contornadinho, né? Ele, como eu falei, ele monta o filme desse jeito, ele monta o filme preto e branco, e aí dentro do preto e branco ele enquadra as coisas. Aqui o fundo é muito importante, porque esse fundo claro realça a escuridão desse Superman, nesse caso aqui desse futuro, que ele é do mal. É engraçado que logo depois não,
dentro do filme, não lembro se vem antes, se vem depois, existe outra cena do Superman voando, mas olha aqui, nessa cena aqui, ele tá sem camisa e ele tá claro. E aí o que o Snyder faz? Ele coloca o fundo preto, exatamente o contrário da anterior, porque se ele deixasse o Superman aqui com o fundo claro, né, ele não ia ter tanto destaque assim. É o oposto do que está acontecendo naquela cena anterior. Repara, aqui se eu tenho um Superman voando, eu tenho um Superman voando com fundo claro, já que é para contornar ele de preto. Se essa aqui ele não tá com o uniforme preto, eu preciso colocar um fundo preto atrás para ele destacar. Gente, e aí o preto e branco funciona da mesma forma, olha ali. Sempre que você for colocar um objeto, principalmente em preto e branco, se você quiser pensar em preto e branco, depois que a foto tá linda em preto e branco, gente, pode ser colorida preto e branco que fica bonito. Aí é uma questão de gosto também, né? Mas depois que você colocar um objeto ali, repara se o fundo dele tá fazendo esse objeto destacar e ficar contornado ali, né? Então assim, essas foram as cenas que eu tirei aqui do Snyder Cut. Aliás, tem muita cena bonita, ele compõe fotograficamente muito bem, vale a pena assistir. Espero que você tenha gostado desse conteúdo. Se gostou muito, deixa um like aqui se você chegou até aqui no vídeo. Um grande abraço e até mais.